Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Nesta manhã fria, gelada, mas na Tua presença, Pai, juntamente com meu filho e meu irmão Fábio, Senhor, e aqueles que hão de vir ainda, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. Revela-nos, ó Pai, através da Tua palavra que vamos iniciar hoje. No livro de Lucas, Pai. Aquilo está oculto ao nosso entendimento, Pai. Fala aos nossos corações, aquilo que precisamos ouvir. Acrescenta às nossas vidas, Senhor, o que há de bom para nós, Pai. Abençoa, Pai, as nossas famílias, nossos filhos, nossos parentes, nossos vizinhos, amigos e também os inimigos, ó Pai, oculto. Abençoa-nos, Pai, nesse dia, Pai. Abre os caminhos, veredas, Senhor. Esclarece, Pai. Como o sol que brilha toda manhã, Senhor. Seja assim, Pai, a Tua presença na nossa vida, Pai. Eu que te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Lucas, capítulo 1, prefácio. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também, a mim, convenientemente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas do que já está informado. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando, à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, sua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no Espírito, em virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo:
Como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher é avançada em idade. Respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te, a dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes as minhas palavras, que o seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tinha visto alguma visão no templo. E falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminado os dias desse ministério, voltou para a sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses de ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Amém? Ou vocês querem que eu continue aqui? Tá bom, Samar. Amém. Essas coisas aqui. Tá bom. Interessante, né? Vê como nosso Deus, olha, ele é surpreendente. Ele é surpreendente. Ele faz coisas assim e inimagináveis, coisas que o ser humano não é capaz de compreender. E deixa o homem até hoje em dúvida. Como é que pode um homem já de idade, não só ele, mas também sua esposa, era estéril, e o cara já estava para lá de Bagdá, e aparece um anjo para ele e fala que ele vai ser pai. Eu sei, né? Ele sorriu, ele riu. Tanto é que o anjo falou para ele: você duvidou, então você vai ficar mudo, você não vai falar mais. Pelo menos até acontecer o fato, realmente. Então, Deus faz coisas assim, varão, que é, é incrível, é fora de série mesmo. Mas é justamente essas coisas acontecem para a gente crer que realmente existe um Deus, o Deus do impossível, né? E aqui a gente pode presenciar, através dessa palavra, que muitos anos depois aconteceu a mesma coisa. E aconteceu também lá atrás, né? Com Abraão, já velho de idade, né? E sua esposa, também já com Abraão, quase 100 anos, a mulher com 90, e veio dar à luz. Né? Pode uma coisa dessa? Só Deus mesmo, né? Então a gente não pode, amados. O que vem da parte de Deus, nós não podemos jamais ter dúvida alguma. A palavra de Deus é muito clara para conosco. Nós aqui que estamos aqui, ó, lendo a palavra, lendo, a gente não pode nunca chegar e falar: não, eu acho. Eu acho. Não, não. Não existe esse eu acho. É sim, sim, não, não. Nós temos que ter a certeza. Nós temos que enfatizar a palavra, dando a certeza de que realmente é isso mesmo. Não tem meio termo, não tem dúvida. Tudo é possível ao que crê. E é por isso que eu estou aqui, estudando mais esse livro de Lucas, o médico. Está aberta a oportunidade aí para vocês fazerem algum comentário. Vou pegar mais um pouquinho de chá.
E quando olha aqui nas partes iniciais do capítulo, antes de iniciar o capítulo, ele faz algumas referências, né? Sobre o que é esse livro e tal. E aí uma das coisas que ele fala aqui que, bom, primeiro esse evangelho ele foi destinado para uma pessoa, né? Específica, né? Que é esse Teófilo, né? E o que diz aqui que Teófilo, ele era gentil, né? Então, provavelmente algum general, alguém que tinha ali uma importância, que pediu para que Lucas fizesse esse relato, né? Uma outra observação também é que Lucas não andou com Jesus. Lucas andou com Paulo. E Lucas é o único gentil, ele era gentil e foi o único gentil que teve algum texto adicionado na Bíblia. E como o senhor comentou também, Lucas era médico, né? Então, o trabalho do Lucas foi levantar as informações através de entrevistas, baseando-se também nos evangelhos de Marcos e de Mateus, e ele reformulou esse texto de uma forma mais estruturada, de uma forma mais direcionada ali com o nível educacional dele ali que ele tinha ali, né? Então, outras coisas aqui, ó, que ele era médico, era gentil, que foi escrito mais ou menos 63 depois de Cristo, então mais ou menos 30 anos depois da ressurreição de Cristo, né? Ele informa aqui no prefácio que o objetivo dele era fornecer um relato apurado, né, e bem ordenado, né, da mensagem cristã básica, né, que era nutrir certeza dos fatos, né, que ele aprendeu. O que mais aqui que ele fala aqui? Tem umas coisas interessantes. Ele mostra a preocupação de Jesus com as pessoas que eram negligenciadas pela maioria dos escritores dos seus dias, né, como as crianças, mulheres e pobres. Costumeiramente, esses eram considerados desprovidos de muita importância. Fala aqui do Espírito Santo, o livro dele, ó, em ambos os livros de Lucas, que Lucas também escreveu Atos, né? Enfatiza-se a importância da oração. Lucas registra que Jesus orou antes de ocasiões cruciais de seu ministério. 9 das orações de Jesus estão incluídas no Evangelho. 7 delas estão no Evangelho de Lucas. Olha que interessante. 7 das orações estão no Evangelho de Lucas. Bastante coisa interessante aqui. E o que o senhor falou aí, ele é um profeta semelhante, inclusive ao filho de Davi, e tem algumas coisas interessantes. E voltando aqui para o capítulo, tem alguns trechos que são legais também, bem interessantes aqui, ó. Visto que muitos, né, houve que empreender uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. E aqui a observação, por que eles acham que era Lucas? Porque, primeiro, a forma que está escrito, né? E também ele usava essa expressão nós. Então, se fosse Paulo, ele não teria usado nós, né? Então, por isso que eles classificaram como uma das razões, né? Tem identificado que era Lucas que estava escrevendo. Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhos oculares e ministros da palavra, né? Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-se por escrito, excelentíssimo Teófilo, né? E aí esse termo excelentíssimo aqui dá a entender que Teófilo era uma autoridade, né? No qual solicitou esse texto aqui, né? Uma exposição em ordem gera que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruídos, né? Teófilo também era um cristão, né? Dá a entender aqui. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel.
Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E aqui é um ponto interessante, né? Porque eu separei aqui, ó, quando fui lá no chat GPT, coloquei aqui, por que que em Lucas, né, diz que foi por sorte, né? E aí tinha um sorteio, né? E eu pedi para ele explicar um pouquinho mais, assim, né? Então, o que significa sorte nesse contexto, né? Então, nesse versículo, sorte não se refere ao acaso como pensamos hoje, mas a um sistema organizado de escolha entre os sacerdotes, chamado lançamento de sortes. Era uma prática comum e respeitada entre os judeus para decisões importantes, especialmente quando não havia critério humano claro para determinar quem faria determinada tarefa. Como é que funcionava, né? Então, os sacerdotes organizados em turnos, né? Os sacerdotes do templo eram divididos em 24 turnos, né? Como estabelecidos em Crônicas, 1 Crônicas 24. Zacarias era da ordem de Abias, que era a oitava. Então, durante seu turno, as tarefas diárias do templo, como acender o incenso, limpar o altar, eram atribuídas por sorteio, e acreditava-se que Deus guiava o resultado. E queimar o incenso era uma das tarefas mais honrosas e espiritualmente significativas. Cada sacerdote só podia realizá-la uma vez na vida. Olha isso, uma vez na vida. E aquele dia ele foi sorteado, né? Ó, Jesus coincidência aí, né? Jesus coincidência, né? E alguns nunca tinham essa oportunidade. Eram feitas no santo lugar, diante do véu que separava dos santos dos santos. E a gente lembra que no tabernáculo a gente tem o santo lugar e os santos dos santos. Os santos dos santos era usado uma vez por ano, né, para expiação dos pecados. Esse lugar onde Zacarias entrou não foi lá no Santos dos Santos, né? Ele foi lá na região do incenso, onde se acendia o incenso, que era diariamente. Então, diariamente eles faziam isso, enquanto os irmãos ficavam orando do lado de fora. Então, ficava todo mundo orando do lado de fora e ele entrava para acender o incenso. Isso acontecia uma vez por dia. Então, Zacarias ele não era um sumo sacerdote. Ele era um sacerdote, né? Um sacerdote comum, mas ele era um dos sacerdotes, né? E E tinham mais ou menos aqui, ó, no tempo de Jesus havia mais ou menos 18 mil a 20 mil sacerdotes, né? E eles eram divididos em 24 turnos. Então, naquele sorteio de, de Zacarias ali, dependendo do número de pessoas que já participaram, não porque ele não podia participar mais de uma vez na vida, poderia ter entre 10 a 60 pessoas que entraram no sorteio com ele e ele foi sorteado. Eu achei interessante essa análise aqui, porque primeiro que eu tinha confundido, achando que que ele estivesse entrando no Santos dos Santos, e na verdade não. E que ele fosse sumo sacerdote. Então, na verdade, ele também não é um sumo sacerdote, né? E, e é engraçado, né, essa Aqui parte, mostra. porque Zacarias duvida do anjo, né, seu Mário? Não é que ele duvida, né? Ele, Como ele, assim? ele dá, ele dá risada, né? Ele Ele, duvida, sim. Ele duvida, tá escrito assim, ele duvida. né? Ele dá uma É. risada. Aqui não fala que ele riu, não, que Né? ele fala, ele, na minha tradução, na tradução da minha Bíblia aqui, ele questiona, né, aqui no 18, né, ele fala, como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também é de idade avançada. E aí Gabriel fala que ele é o anjo que está sempre na presença de Deus e que tinha sido Deus que o enviou para lhe trazer aquelas boas novas. Aí ele fala: agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. E aí eu estava vendo aqui,
pegando um gancho, o Fábio falou, no sorteio, né? Por que que ele foi sorteado, né? E por que que o anjo apareceu para ele? Que no versículo 6 a Bíblia é muito clara, ela fala assim: Zacarias e Isabel eram justos aos olhos do Senhor e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Ou seja, eles eram exemplos, eles não eram, como foi comentado, o sumo sacerdote, mas eles, ser sumo sacerdote ou ser sacerdote é meramente um título, né? O que importa aqui é que eles tinham uma conduta ilibada e Deus se agrada disso, né? Então Deus os escolheu e aí os abençoou com a gravidez de um filho que seria um profeta, o primeiro depois de 400 anos de silêncio do Senhor. O povo de Deus nessa época estava num silêncio, né, de Deus há muitos anos, há 400 anos. Deus não conversava com o povo. E, e nesse momento aqui, ainda nem foi ele. Ele enviou um anjo. E eu estava refletindo aqui, né? Você vê que os anjos, embora eles tenham autoridade para fazer coisas que estão fora do nosso, né, da nossa natureza humana, poder, vamos chamar assim, né? E mesmo o anjo que estava ali ao lado de Deus, o tempo todo, a Bíblia fala que ele é o anjo que está o tempo todo na presença de Deus. Ele não teve tanta compaixão assim, tanta misericórdia de Zacarias, né? Nosso Senhor Jesus é misericordioso demais. Quanto ele foi humilhado muitas vezes, quantos não duvidaram, quantos de nós até hoje, né? Muitas vezes não duvida, não os, não o insulta, o é, ameaça, o intimida, Deus e até ele preservou Zacarias recebe. ali, né? Porque se imagina Oi? Zacarias saindo e falando que ia ficar grávida a mulher dele. Ia ser zombado durante 6 meses até a barriga aparecer, né? Não Deus até importa. preservou ele, falou. É, é, é. Mas é isso, né? O anjo foi ali duro com ele. Inclusive, aqui na minha Bíblia, ele fala aqui cita que houve silêncio e que eles não sabem se esse silêncio foi também foi só mudo ou se ele também não podia ouvir. Ele não sabe aqui. Mas um outro ponto que me chamou a atenção aqui, ele fala que esse menino que viria, que é João, ele viria com as virtudes de Elias. E aí a Bíblia nos manda lá em Malaquias 3:1 e Malaquias 4:5, 6. Em Malaquias 3:1, ele fala: Vejam, envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo. O mensageiro da aliança, por quem vocês anseiam, certamente virá, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é Malaquias 1. E Malaquias 4, 5, 6 é: Vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos e o coração dos filhos volte para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. É, ou seja, aqui é a profecia
era a profecia se cumprindo, né? E, e, a, e aqui no livro de Lucas, que é realmente um livro escrito numa base investigativa, né, de alguém que queria investigar tudo isso que era falado a respeito de Jesus, os milagres, ele vem aqui explicando de uma maneira muito detalhada, muito concisa e clara, narrando todos os fatos que aconteceram, né? E aí ele fala que o profeta João, João Batista, né? Assim, João Batista, filho de Isabel e Zacarias, ele seria o profeta com a mesma virtude de Elias, que era anunciar aquele que viria, que era o nosso Senhor Jesus, que a gente vai ver mais para frente aqui. Amém? Interessante também a parte que ele É, fala, né? Que, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, né? E será cheio do Espírito Santo. Olha que bênção, né? João Batista aqui era. na minha Bíblia leva lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5 também, que fala: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Anunciando ali os profetas de Deus. Os profetas de Deus, eles são homens escolhidos por Deus, né? Antes de nascer, antes de se formar na madre, Deus já o conhecia, tinha preparado. Isso é uma coisa assim tremenda, viu? Olha, amados, vocês estavam falando aí, eu fiquei aqui pensando, né? Eu tenho um privilégio muito grande. Se alguém me perguntar para mim como descrever um anjo, eu sei como descrever um anjo, eu sei, porque eu tive esse privilégio de ver um anjo. Meu Deus do céu. Eu até fico, olha, eu fico arrepiado, eu me comovo quando eu lembro desse fato que aconteceu na minha vida. Uma coisa assim que eu nunca, nunca, nunca vou esquecer. Aquele momento vivido na presença de Deus. É muito bonito, é uma coisa assim. E eu não vi um anjo de pé na minha frente, não. Eu vi um anjo na posição vertical no alto. E, e eu vi por segundos, né? Foi como se fosse um reflexo, assim, algo assim que, meu Deus do céu. E ficou marcado na minha vida, né? Porque como é que pode, amados? Deus mostra coisas a vocês vão ter oportunidade, viu, meu filho e Fábio. Deus vai mostrar coisas para vocês assim, ó, que não tem nada a ver com o momento que você está, ou onde você está. Você vai ver coisas da parte de Deus, testificando da presença dele, do estar dele com você. É muito bom, é muito, sabe, gratificante isso. E eu fiquei imaginando aqui no caso de Zacarias, ele viu o anjo de frente, de pé, de frente com ele. O anjo Gabriel, o anjo Gabriel, o anjo guerreiro. Olha, mas fascinante tudo isso, é fascinante. A Bíblia é um livro assim, quando a pessoa se aprofunda aqui, quando ele começa a ler, ele começa a perceber
as coisas espirituais que vêm do alto para nós, as revelações que Deus tem para nos dar. Nunca mais você sai da presença de Deus. Você se torna um sacerdote. E é isso que nós todos somos, amados. Sacerdotes da parte de Deus. Deus nos deu poder, nos deu autoridade em espírito, para a gente orar pelos enfermos, para pregar a palavra, levar a boa nova. E as pessoas vão nos ouvir, amado. Vão nos ouvir. Mesmo que não queiram, eles vão nos ouvir. Mesmo que na hora parece que não faz efeito, mas depois a palavra vai tocar no coração daquela pessoa e ela vai ser envolvida. Ela vai sentir que Deus falou com ela de alguma forma. Deus falou com ela usando eu e você. É assim que é. Mas é muito bom saber de tudo isso, é muito bom. É ótimo, excelente. Sim. Bom dia, Ruth. Tudo bem, Ruth? Seja bem-vinda. Bom dia, seu Mário. Bom dia a todos vocês. Bom dia, Rui. Bom dia, Ruth. Bom dia. Ontem eu aprendi uns assuntos lá no Carisma lá que eu achei interessante. Continuação da aula da semana passada de dons espirituais. Eu queria trazer um pouquinho para a gente, só para dar uma pitada aqui do que eu aprendi ontem, que foi bem interessante. A gente estava falando dos dons espirituais, que são aqueles 5 dons, né, que está listado, que é o dom do apóstolo, né, profeta, evangelista, mestre e pastor. E a pastora trouxe a diferença entre eles, algumas características que eu achei bem interessante, assim. E aí estava falando sobre o pastor, né? O pastor tem a ver com a ovelha, né? Então, apacenta o rebanho das ovelhas, né? É envolvido com o local onde está a igreja, né? E uma coisa que é interessante é que Deus nos comparou com uma ovelha, Ele não nos comparou com um boi, por exemplo, né? E aí a pastora trouxe algo que foi muito interessante, porque quando a pessoa na fazenda ela está cuidando de boi, geralmente o cara vem gritando, né? Vem com aquele tumbante, fazendo barulho para os bois, né? E aí ela tava falando que com a ovelha não adianta você gritar. Você vai ter que ir lá pegar ela no colo, vai ter que ir lá tirar o carrapicho dela, tem que cuidar dela, né? Porque não é no grito, né? Não é, é no cuidado, é no zelo. Uma outra coisa também falando da vara do pastor, né? Aquela vara que o pastor tem, que tem uma curvinha ali atrás, né? Pô, a vara não é para o pastor bater nas ovelhas, né? E ali no Carisma tem muita gente que está se formando para ser pastor, já são pastores também, né? Então elas direcionam a palavra para eles, né? Falam, ó, aquilo ali é para você puxar a ovelha para trazer ela para perto do rebanho novamente. Não é pra você bater nela, né? Então brincando com o pessoal, né? Tomar cuidado, ter cuidado com a ovelha, né? E falando também que o rebanho não pertence ao pastor, ele pertence né, a Jesus, né? Jesus é o pastor número 1, né? E ele confia o rebanho aos outros pastores, né? A ovelha não consegue ter direção se não viver, não tiver um pastor, né? O pastor alimenta a ovelha, né? Direciona o caminho, traz visão, ele que tira as ervas daninhas, né? E se as ovelhas estão abandonando o rebanho, por exemplo, algo está errado, né? O pastor está fazendo alguma coisa errada, então ele que tem que direcionar e cuidar das ovelhas ali, né? O maior tempo de pastoreiro, né, do pastor é caminhando com as ovelhas, né, cuidando das ovelhas, né, fazendo aquele atendimento com as ovelhas. Então é uma pessoa que é relacionada, voltada a lidar com pessoas, né? Com pessoas. Esse é o maior trabalho do pastor, né? Então o pastor, ele vai atrás das ovelhas, né, para trazer as ovelhas de volta, né? A ovelha não é conduzida na base do grito, como o boi, né? A ovelha é conduzida mostrando o caminho, dando exemplo, né? Não é na base do grito. Aí tem a exortação também, né? Exortar é para trazer a ovelha para perto, não para afastar a ovelha, né? Outra coisa do pastor também, a característica do pastor é a fidelidade ao rebanho. E ela estava brincando, né? Que o pastor, quando você chegar perto do pastor, ele tem que ter cheiro de ovelha, né? Tem que estar cheirando
O ministério do pastor é amar as pessoas, né? E amar pessoas, andar com pessoas, né? E estava falando também da diferença do bispo e do presbítero, que geralmente são pessoas mais velhas, mas também tem essa função, né, do pastor, né, essa função pastoral. E aí chegou na questão do evangelista, que eu achei engraçada. Eu acho que você vai se identificar bastante, Somari. Né, que o evangelista, ela estava falando que o evangelista tem dificuldade de ficar dentro da igreja, de ficar dentro de quatro paredes. Que o evangelista ele não veio para o crente, ele veio para o não crente. Né? Então, o evangelista ele não está querendo fazer o crente e ficar ali dentro da igreja. Não, o evangelista, o papel dele, ele vai para a igreja, ele fica ali também em comunhão, mas o que ele gosta mesmo de fazer, o coração, o arde, né, o que queima o coração do evangelista, é ele tá na rua ali é para o não crente, né? Anunciar, proclamar, né, transmitir, transmissor de boas novas, né? E Eu a sou uma palavra evangelista, pessoa, sabe? Eu sou uma pessoa, como é que eu vou dizer para você, atrevido na palavra de Deus, sabe? Eu, às vezes, a palavra de mano, Deus. deixa eu terminar de falar aqui, seu mano. Peraí, vai chegar lá. Aí fala que aparece três vezes no Novo Testamento a palavra evangelista, né? Mas em Timóteo 4:5 ele fala, né? Ó, faça como um evangelista, que é o que você falou aí, seja atrevido, né? Seja atrevido. Nós somos somos proclamadores da reconciliação, né? E somos evangelistas. Alguém que tenha unção sobrenatural para pescar almas. Ele cumpre o ID, mas com facilidade, captação sobrenatural de Deus. E aí a pastora estava falando de uma amiga dela, que todo lugar, toda vez que ela combina para fazer uma coisa, ou ir num restaurante, ou em algum lugar, ela sentou na mesa do restaurante, a garçonete vem perguntar para ele, qual que vocês querem, né? Ela fala, eu quero uma coca. Aí a amiga dela fala assim, qual é o seu nome? E já começa, né? Olha, essa aqui é a minha amiga, não sei o quê. Daqui a pouco a mulher tá chorando, ela tá de joelho, daqui a pouco tá sendo batizada no Espírito, né? Então, assim, ela vai contando uma vez, lá que ela tava numa piscina, que chegou na piscina, o amigo convidou para ir na piscina, né? Aí ela escolheu um cantinho quieto, né? Falou, ah, tá bom, agora vamos fazer alguma coisa legal, vamos ali naquele grupo, é aquele negócio, né? Querem estar com pessoas, né? Daqui a pouco tava orando para todo mundo na piscina, e ainda batizou, eu tava na piscina, então vamos batizar aqui mesmo, batizou o pessoal também. Esse é o evangelista, né? E aí aqui, ó, sinais e maravilhas, né? E o evangelista, quando ele fala, né? Ele aparece muito de sinais e maravilhas, justamente porque os sinais e as maravilhas, ela não é para o crente. Os sinais e maravilhas é para quebrar o coração dos incrédulos, é quem não é crente ainda. Então, por isso que os sinais e as maravilhas acontecem muito na vida do evangelista. E quando o evangelista ele vai e ele abre a boca, acontece mesmo, né? Deus mostra para quem, para os incrédulos, fala, olha, Deus tem poder, né? Então, por isso que o evangelista ele vê muito sinais e maravilhas. Eu achei muito interessante isso daqui. É muito gostoso, Varão. Essa semana passada, agora, semana que acabou, eu saí aqui a pé, uns 300 metros aqui de casa, eu fui andando para ver se eu via aqui o Paulo, o João Paulo, um vizinho meu que teve um derrame, teve um ataque cardíaco, teve dois ataques, duas paradas, né? E ele, ele, graças a Deus, não foi embora, ele tá em recuperação. E eu fui andando, e quando eu cheguei na frente da chácara dele, eu vi ele sentado. Tinha até um rapaz ajudando a carregar os entulhos ali, e eu me aproximei. Eu não vi ele, eu não tinha visto ele, né? Eu perguntei pro rapaz, e o Paulo, tá aí? Aí ele falou, ó, o Paulo tá ali, ó. Aí eu olhei à minha direita, estava o Paulo, sentado, assim, bem abatido, né? E eu me aproximei do rapaz e dei um abraço no rapaz. Dei um abraço no rapaz e fui cumprimentar o Paulo, né? E ficamos ali algum tempo conversando e tal, falando de Jesus, convidei ele para ir para a célula, né?
Falou, a gente já convidou você para ir para a célula várias vezes e você não vai. Eu acho que Deus está te dando oportunidade para você conhecê-lo melhor, ter intimidade com ele. Ali fui falando de Jesus, né? E ele prometeu que ia na célula, nessa sexta-feira agora, que foi antes de ontem. E não foi. Eu fiquei aguardando e ele não apareceu. Até alguns minutos antes eu liguei para ele, ó, Paulo, se você tiver problema de condução, eu passo aí, pego você. Mas ele não respondeu a minha mensagem, né? Aí o rapaz que estava ali trabalhando, ele chegou, e quando eu estava indo embora, ele falou, Silmário, poxa vida, depois que o senhor chegou aqui, o senhor me deu aquele abraço, nossa, eu senti um ambiente diferente, eu senti algo assim gostoso. Nossa, Silmário, a sua presença me faz bem. Aquilo, cara, me comoveu tanto, falei, meu Deus do céu, né? Não é eu, é o pai lá em cima, né? Então, amados, isso aí nos traz assim uma alegria muito grande. É o que nos move, sabe? É você ter a certeza que quando você chega em algum lugar, você faz a diferença. Sem você falar nada, você faz a diferença. Entendeu? Porque há um espírito diferente em você. E os outros espíritos praticamente se afastam, entendeu? Eles há um respeito, porque isso é a sua vida de comunhão com Deus, né? Isso é muito gostoso, você ouvir isso, sabe? É muito gostoso. É o que nos move, né? É aquilo que você falou. O evangelista, ele tem esse dom porque Deus já deu para ele. Ele tem que falar de Jesus, ele tem que falar o evangelho, ele tem que levar as boas novas. Então, só de você chegar em algum lugar oh, muito obrigado, Deus te abençoe. Nossa, você já mostrou a sua identidade, né? Você mostrou a sua identidade. Deus te abençoe. Você já mostrou a sua identidade. Não precisa nem falar. Isso é muito bom. Outra parte aqui também falando dos profetas, né? Existia uma diferença entre profeta do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Profeta da Antiga Aliança, que é do Antigo Testamento, ele era chamado de vidente, ele não era nem chamado de profeta, né? Ele era a boca de Deus, né? Ele trazia revelações, né? Agora, na Nova Aliança, o profeta, ele é diferente, né? Aqui, ó, antigamente ninguém tinha o Espírito Santo dentro, né? Só ficava sobre, né? Agora, na Nova Aliança, não, todo mundo tem o Espírito Santo. Então, o profeta na Nova Aliança, ele não direciona a vida de ninguém, né? Na Nova Aliança, nós vamos no profeta para ouvir ele, nós não vamos no profeta para ouvir ele falar, né? E o profeta, o papel do profeta é exortar, edificar e consolar, né? Aqui fala que o profeta, ele não deve, ela falando, né, que o profeta ele não deve direcionar a nossa vida, né? Ele pode trazer, né, alertas e tal, mas o Paulo, por exemplo, em Atos 21:10, o, o profeta Ágabo avisou Paulo que ele ia pegou a corda, amarrou Paulo, né? A gente tem a história que ele amarra os pés de Paulo, amarra as mãos de Paulo e fala: se você for para Jerusalém, o dono dessa corda vai acontecer isso com ele, do cinto, né? Vai acontecer isso com ele. E Paulo não deixou de ir, né? Paulo foi mesmo assim. Então, uma profecia, muitas vezes, é para servir de alerta, ela não é para você evitar aquilo que você tem que fazer, né? É como Paulo mesmo ali mostrou, né? Um profeta tem que ser ministro da palavra, né? Ele tem que conhecer a Bíblia, né? O profeta não pode se calar por medo de rejeição. A gente vê no Antigo Testamento muitos profetas que foram sofreram duras penas, né? Mas não podiam se calar, né? O profeta, geralmente, o vidente, né? Todo rei, ele tinha acesso a um vidente, né? Tinha acesso a um profeta, né? Que era a boca de Deus ali. Então, ele sempre... Só que o rei nem sempre estava preparado para ouvir aquilo que o profeta tinha para falar, né? E aí, né?
O amor é o qualificador de qualquer dom. Isso é uma outra coisa que a pastora falou, que independente do dom, né, o pastor, o profeta, por exemplo, estava falando justamente do profeta, né? O profeta ele não pode ir desqualificar a pessoa ou envergonhar a pessoa na frente de outros. Então, ela tem que sempre ser usado o dom, ser usado com amor, né? Então, se é alguma coisa direcionada para aquela pessoa e somente, né, vai envergonhar aquela pessoa, ou que seja feita no privado, né? Que seja feita num ambiente adequado ali, né? Deus não quer envergonhar ninguém, porque Deus também ama essas pessoas, né? Uma coisa legal. E um outro dom é o mestre, né? E o maior dos mestres era Jesus que ensinava, né? E estava falando ali dos mestres, né? Que até os perseguidores chamavam Jesus de mestre, por exemplo, né? E outra coisa que o coração de um mestre, ele não é de ser aplaudido, né? O mestre, ele não quer um fã-clube. O mestre, ele quer ensinar, né? Ele gosta de aprender. Mestre, ele gosta de, às vezes, ter um espaço dele, né? Ficar no cantinho dele para estudar, né? Organizar as coisas. Então, eu estava falando um pouquinho das características do mestre, né? E Jesus, ele veio para levantar discípulos, né? Não admiradores, né? E isso é uma coisa que o mestre gosta de fazer, né? O mestre gosta de ensinar e de fazer com que as pessoas também se tornem, né? Estudiosos e carreguem esse legado, né? O mestre tem o desejo de ficar sempre aprendendo, né? O mestre gosta de ficar sozinho, né? Como eu falei, às vezes ele precisa do isolamento, né? Aí o significado de aluno. Aluno significa o iluminado pelo mestre, né? Outra coisa que. E aí o último dom é de apóstolo. Eu estava falando que o apóstolo significa alguém que é enviado como representante oficial, né? Delegado, embaixador, mensageiro, enviado como uma tarefa específica, né? E aí ela está falando dos tipos de apóstolo, né? Então, Paulo, por exemplo, é o apóstolo dos gentios, né? Apóstolo é aquele que chega primeiro no plano da igreja, né? E aí está falando de 4 tipos de apóstolos. Jesus é o apóstolo, número 1, que foi enviado, né, como propósito. Número 2, apóstolo do Cordeiro, que são os discípulos que foram apóstolos, né, porque viveram com Cristo. Os outros são apóstolos de fundação, que é os que lançavam o fundamento, mas não foi discípulo. Né, que tem o nome na Bíblia, mas não foram discípulos, que é Paulo, Lucas e Tiago, irmão de Jesus. E outros são apóstolos não fundamentais. A gente fala que é de Barnabé, Andrônico, Junica, Epafrodito, Timóteo, né? Uma característica do apóstolo é que ele conquista território, né? Seja geográfico, seja espiritual. Ele avança, né? Ele cria alguma coisa, ele faz alguma coisa, ele toma frente. Os apóstolos, eles criavam a igreja, né? E era diferente do missionário, que o missionário, ele vai para continuar a missão de alguém do apóstolo, né? Mas o apóstolo é aquele que vai e ganha terreno, né? Eu achei interessante. Esses são os cinco dons espirituais aí. O resumo de ontem. E uma coisa Obrigado, também que eu Fábio, achei por interessante que compartilhar ela trouxe, conosco aí. uma coisa que ela é interessante que ela trouxe também, que nenhum dom é superior ao outro. E o pastor não é superior ao apóstolo, o apóstolo não é superior ao evangelista, não tem superioridade entre. E um exemplo que ela trouxe disso foi Davi, quando ele estava com o exército dele, eu acho que estava com 600 homens e 200 homens estavam à beira do riacho e estavam cansados e pediram para descansar. E aí Davi falou: tudo bem, pode descansar. E eles avançaram com os outros 400 homens e ganharam a guerra. E depois os outros 400 não queriam dividir o prêmio com os outros 200 que ficaram para trás, né? E aí Davi justamente, e eles, né, trouxeram contenda ali, né, entre eles, mas o ensinamento de Davi era justamente esse, né? Porque todos são servos, né? Todos são merecedores, né? Trazendo justamente sobre essa não hierarquia entre quem serve. Aí uma outra coisa também, falando uma coisa dos servos, né? O dom de. Aí tem vários outros dons também, que é de prestar ajuda, por exemplo, né? Falando da importância das pessoas de prestarem ajuda, né?
Aqui é 1 Samuel 30, 21. Todos receberão em partes iguais. Uma função não é mais importante do que a outra. A Bíblia chama julgar que uma função é mais importante que a outra de perverso e mal. O ministério de ajuda é a engrenagem da igreja. Estava falando isso também sobre as pessoas ali que trabalham, né, em outras áreas dentro da igreja, né? E o dom é para servir o reino de Deus, não é para aparecer. Dom de contribuir, ter o dom da misericórdia. Uma coisa que falou que foi legal, assim, como que saber se é seu dom tá correto, não tá, não sei o quê, mas a pastora trouxe uma frase final assim: você nunca vai errar na sua vida se você estiver servindo pessoas. Achei interessante, sim. Você pode ir, você ia comentar alguma coisa? Não, não, só estava agradecendo aí por compartilhar conosco. Opa, Achei que você isso. tivesse terminado. Não, não. Obrigado. Não tenho a mesma propriedade para falar como pastora, mas eu aprendi um pouquinho ali. Mas, Tá bem. Vamos orar? Seu pai acho que está se arrumando lá já. é, vamos. Pai querido, Pai amado, louvado seja o teu santo nome, Senhor. A ti damos graças e glórias a ti, Senhor, por esse dia, por esse momento, por esse maná de hoje, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por nos permitir estarmos aqui reunidos em teu nome, Senhor, para aprender de ti, para nos alimentarmos de ti, para criarmos um relacionamento contigo, Senhor. Tu, Pai, é tudo que precisamos, Senhor. E sem ti não somos nada. Sem ti não somos nada, Senhor Jesus. Sem ti não somos nada, Espírito Santo. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai, quando erramos, Senhor. Nós somos gratos pela sua disciplina, Pai, porque a Bíblia fala que tu disciplinas a quem ama. E nós somos gratos pelo teu amor, Senhor. Peço a ti, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor purifique o nosso coração, Senhor, todos os dias, para que o nosso coração possa ser seu templo, Pai. Para que possamos, Senhor, cheios da tua presença, do teu Espírito Santo, Pai, glorificar ao teu nome, Senhor. Que possamos servir a ti, Senhor, humildemente, Pai, cheio de amor no coração. Que o teu amor, Senhor, seja maior que tudo em nossas vidas. Que os nossos desejos, que os nossos anseios, que seja o teu amor, Senhor. Que seja tu, Jesus, teu Espírito Santo, Pai, que nos guie todos os dias, por onde quer que andemos, a cada decisão, a cada oração, a cada palavra, a cada amanhecer, antes de dormir, e até mesmo em nossos sonhos, Pai. Estamos nas tuas mãos, Senhor, e clamamos a ti. Perdão, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Senhor, quando nós falhamos, seja por ignorância, estupidez ou por fraqueza mesmo, Senhor. Que tu, Jesus, nos faça mais forte. Que tu, Senhor, nos faça mais forte, nos faça conforme a tua vontade, Pai, todos nós. Porque eu sei que a tua vontade, Senhor, é boa, perfeita e agradável, Pai. Precisamos de ti, Senhor. Eu te peço, já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, porque eu sei, Senhor, que a tua obra será concluída em nós. Eu te peço, Senhor, que não permita que nos desviemos de ti, Senhor, que nos afastemos de ti. Por isso eu te clamo, Pai, em nome de Jesus, que mantenha longe de nós, Senhor, o pecado, Pai.
aquele pecado, Senhor, que nos condena, que nos afasta de Ti e que é usado pelo inimigo, Senhor, para nos afastar de Ti. Perdoa, Pai. Que o Teu santo nome, que o Teu sangue, Senhor Jesus, esteja o tempo todo nos purificando sobre nós e que o inimigo não possa nos tocar, nenhum de nós, Senhor. Que estejamos todos, Senhor, nós, as nossas famílias, todos nós aqui, Senhor, e todos aqueles que clamam a Ti, que buscam por Ti, Senhor. Estejamos todos protegidos e guardados, Senhor, revestidos da Tua armadura celestial, sob o Teu manto sagrado, Pai. Da Tua bondade, Jesus. E que através da Tua sabedoria, Pai, do Teu Espírito Santo, Senhor, sejamos conduzidos, Pai, a uma vida santa, Senhor, a uma vida justa, justa para Ti, Senhor, que Te agrada, que Te honra e que se enche, Pai, de amor por Ti. Muito obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso, pela vida dos meus irmãos, da minha família, pelo privilégio, Senhor, de tudo, desde abrir os olhos e respirar a poder contemplar a Sua obra e todas as outras coisas, Pai. Poder sentir o Teu amor, o amor daqueles que nos rodeiam, da liberdade que temos, do alimento, do corpo, da alma, e principalmente por estarmos, Senhor, seguindo a Ti. Louvado seja o Teu santo nome, Pai, para todo sempre, Senhor, em nome de Jesus. Que as Tuas bênçãos, Pai, Tua proteção, Teu amor esteja sobre a vida de cada um aqui, Pai, e daqueles que não puderam participar. Somos ovelhas, Pai, e como ovelhas estamos em Tuas mãos. Tu és nosso pastor, Jesus. Tu és nosso pastor, Pai. Tu és nosso pastor. Nós somos Tuas ovelhas. Bendito seja Teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Pai. Eu entrego essa oração em nome do Teu Filho amado, do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.